Nós vamos falar sobre corações abertos pela graça de Deus, corações abertos para missões. Lembrando que esse é o mês que nós da Igreja Presbiteriana escolhemos para falarmos a respeito das missões transculturais, as missões no Brasil e tantos outros lugares do mundo. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos servos dele: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos, irmãos. Amado Deus, obrigado, Pai, por podermos compartilhar a Tua palavra, por podermos refletir nas coisas do Senhor. Obrigado pela graça que o Senhor ministra a nós, através dos cânticos que nos preparam para o momento em que a Tua palavra vai ser pregada ao nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco e esteja, ó Deus, edificando nossas almas e mostrando um coração aberto para levar a palavra a tantos que precisam. Em nome de Jesus, amém. Há uma história famosa de um evangelista do século XIX chamado Moody. E ele estava, eu já falei dessa história aqui na igreja uma outra vez, e ele estava com o irmão da igreja caminhando pelas ruas da sua cidade, quando ele se encontrou, eles se depararam com um homem embriagado. E o irmão que estava ao lado de Moody falou assim: olha a que ponto que o pecado leva o ser humano. Mas o evangelista olhou para ele e disse: ali nós estaríamos, eu e você, se não fosse a graça de Deus. Ali estaríamos nós, eu e você, se não fosse a graça de Deus.
Muitas vezes é fácil para nós nos colocarmos numa posição de superioridade espiritual diante das pessoas que estão fora da igreja, diante das pessoas que estão vivendo uma vida desviada. Mas se não for a graça de Deus e o amor de Jesus pela nossa vida, nós estaríamos lá ou tanto pior quanto aquelas pessoas que muitas vezes criticamos. No evangelismo funciona da seguinte maneira: nós somos mendigos que anunciamos a outros mendigos onde encontramos o pão da vida. Jesus é o pão da vida. O ponto que eu quero tratar com os irmãos nessa noite é: o que é ter um coração aberto para missões? Se nós temos um coração aberto pela graça de Deus para levarmos o evangelho às pessoas que tanto necessitam. Como eu disse no começo desse culto, Jesus está se contrapondo a religiosos que estavam ressentidos com Jesus, porque Jesus estava recebendo pessoas pecadoras para comer com ele. Jesus não só pregava aos pecadores, mas ele também comia e desfrutava da mesa. Desfrutar da mesa com alguém é uma intimidade muito profunda. E isso que estava acontecendo naquela ocasião. E os fariseus, fariseus significa separados, era uma linha teológica dos judeus. E esses fariseus que queriam se achar os superiores espiritualmente, estavam dizendo assim: ele não pode fazer isso, ele não pode comer com esse tipo de pessoa. E os escribas, que faziam parte daqueles que eram responsáveis pela guarda dos documentos oficiais dos judeus, também estavam reclamando disso. E Jesus propõe uma parábola dividida em 3 histórias para falar da necessidade deles se alegrarem. Eles deveriam se juntar a Jesus e buscar como copastores os pecadores perdidos, e não ficar reclamando de Jesus. E então, nessa história final que Jesus conta, uma história familiar, para cativar o coração dos seus ouvintes, Jesus fala a respeito de 2 filhos perdidos, e um pai que os ama e os procura, um fora de casa e um dentro de casa. Nós vemos o filho mais novo. O filho mais novo, ele vai a seu pai e pede que seu pai lhe dê a herança antecipadamente. Herança a gente só recebe depois que o pai morre, e não antes, certo? Então ele foi lá e pediu a sua parte. No costume do Antigo Testamento, na lei do Antigo Testamento, era comum que o filho mais velho ele tivesse 2 partes da herança, e o filho mais novo tivesse uma parte apenas. De qualquer forma, ele pediu a sua parte e seguiu para uma terra distante. Isso nos mostra, meus irmãos, o amargo do pecado. Se nós queremos ter corações missionários, se nós queremos ter corações abertos para a missão, em primeiro lugar, nós precisamos ter corações arrependidos dos nossos pecados. Olha o que o pecado fez, olha o amargo do pecado na vida desse rapaz. Primeiro, tirou a sensibilidade dele. Ele não estava preocupado com o que o pai pensava, ele não estava preocupado com o coração do pai, ele não estava preocupado com mais ninguém. Ele queria desfazer todos os seus vínculos e seguir o seu próprio rumo, seguir o seu próprio caminho. Ele abandonou seu pai, abandonou sua família e foi para uma terra distante, num isolamento egoísta. Muitas vezes Deus faz como esse pai fez. Esse pai deu a herança para o filho e não se opôs. Entregou a herança nas mãos do filho, porque existem 2 tipos de pessoas no mundo: pessoas que dizem: Senhor, seja feita a tua vontade, e pessoas que Deus diz para elas assim: então faça o que você quiser. Só que o pior erro, a pior maldição é você receber de Deus essa palavra: faça o que você quiser. Porque quando nós seguimos o nosso coração, nós caímos em engano e mal e destruição. Não queira para você a tua própria vontade, queira a vontade de Deus para a tua vida. Então ele foi para aquela terra distante, e ele gastou, como diz o versículo 13, dissolutamente
todos os bens e todas as dádivas que ele havia recebido. Olha como o amargo do pecado, ele produz um efeito em escala catastrófica. Aquele rapaz, ele gastou tudo em prazeres da carne, em prazeres da sua promiscuidade. Tudo que seu pai lhe deu foi jogado fora. Todas as dádivas, recursos, todos os relacionamentos. É isso que o pecado faz conosco, meus irmãos. A gente usa as dádivas e os bens que Deus nos concedeu para gastarmos para a nossa própria glória e para o nosso próprio interesse. A gente não quer saber, a gente gasta tudo o que temos e o que não temos para impressionar pessoas que nem nos conhecem. O pecado, ele nubla nosso entendimento, ele cega o nosso coração. E então esse gosto amargo, ele vai se multiplicar, porque o pecado leva esse rapaz à miséria. Ele dissipou todos os seus bens lá naquela terra distante, provavelmente uma terra estrangeira, porque judeus não lidavam com porcos, e ele foi ter que lidar com porcos. Seu trabalho não dava nada, ele estava lá desejando a comida que os porcos comiam. Porcos eram impuros, eram considerados contaminados pelos judeus, e ele estava disposto a comer a comida deles, mas não podia comer. Quando ele fala ali que ele desejava comer, ele desejava ardentemente comer da comida dos porcos. Então, de que valeu seguir o seu próprio coração? De que valeu procurar a sua própria vontade? De que valeu toda essa busca insana? O pecado leva-nos a um estado tão profundo de escuridão espiritual, que você tenta procurar em coisas contaminadas satisfazer o vazio do seu coração, mas você nunca encontra paz. Você acha que porque comprou um carro bonito e acelera no centro e sai patinando o carro e de repente faz um rodopio, você acha que todas as meninas vão ficar olhando para você. Você acha que porque você é o que come 25 pedaços de pizza no rodízio, você é o melhor. Você acha que porque você toma todas, então você está por cima. E na verdade você está comendo comida de porcos. Tudo isso não vale nada, você é promíscuo e tem todas aquelas que você quiser, mas você está infectado com doenças venéreas, está com um monte de problemas, porque o pecado degrada, o pecado destrói, o pecado arruína a vida das pessoas. E Deus muitas vezes permite que você caia na miséria, que você caia na desgraça, para que você possa entender o amargo do pecado na sua vida e possa saber que o doce da salvação é muito superior. Aquele rapaz precisava lembrar como era a casa do pai, e ele diz: na casa do meu pai até os empregados são mais bem tratados do que eu estou sendo, e eu estou aqui morrendo de fome. Aquele rapaz, ele lembra da casa do pai dele, ele lembra do privilégio de estar na casa do pai dele. Por quê? Porque ele começa a cair em si, ele começa a tomar consciência da sua vida, e então ele bola um plano, e ele diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, e quando eu voltar na casa do meu pai, eu vou falar para ele: eu pequei contra o Senhor, pequei contra o meu próximo, e pequei contra os céus, eu pequei contra Deus. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos me aceita como um dos teus trabalhadores. Quando o arrependimento verdadeiro toca a nossa vida, nós descobrimos como é maravilhoso estar na presença de Deus. Quando você tem o verdadeiro arrependimento, você não vai chegar para o teu Pai Celestial dizendo assim: eu tenho que voltar, Pai, porque eu mereço mais uma graninha, eu mereço mais um pouquinho estar aqui na presença do Pai. Não, você vai chegar e dizer assim: se não for a tua graça, Senhor, se não for a tua misericórdia, se não for a tua compaixão, eu não mereço estar na tua presença. O Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu pequei contra o meu próximo, eu pequei contra Deus.
Eu pequei contra todos, eu arruinei a minha vida. Confesse publicamente o teu pecado. Será que não está na hora de você voltar do seu pecado e se confessar a Deus e entregar a sua vida para Deus? Sair desse descontrole que o pecado trouxe na sua vida? Será que nós conseguiremos falar de Jesus para as pessoas se nós não retornarmos à casa do Pai? Será que vamos falar de compaixão se não experimentamos a compaixão de Deus? Será que vamos falar do amor de Deus se não experimentamos o amor sacrificial de Jesus Cristo por nós? Será que vamos servir aos nossos irmãos e os nossos próximos se não fomos servidos por aquele que lavou os nossos pés, que fez-se servo para nos salvar dos nossos pecados? Você só pode abrir o coração para missões se você foi amado por Deus. Se você foi amado por Deus, você ama, porque o amor do Pai transpassa pela tua vida. Um coração aberto para missões é um coração arrependido, mas é um coração que ama com o amor do Pai. O filho ainda vinha longe e o pai o avistou. O pai o avistou de longe. E ele aguardava o seu filho, aguardava esperançoso pela volta do filho. Ele estava com a sua atenção voltada lá para a porteira da fazenda. Todo dia ele esperava seu filho. Era uma espera ativa. E quando ele vê seu filho lá de longe, ele faz uma coisa que ele quebra o protocolo, porque lá no tempo de Israel, no tempo dos judeus, os idosos deveriam caminhar devagarzinho. Por quê? Para mostrar paciência, mostrar sabedoria. Mas ele pega e sai correndo. Ele sai correndo porque ele se compadece do filho, ele sente compaixão. Meu filho amado, meu filho querido, meu filho, como está meu filho? Como aquele homem que eu tenho mandado no grupo da igreja lá, o Ron, que está com o filho lá, é missionário e está acidentado, está lá na cama do hospital lá nos Estados Unidos. Imagine um pai chegar e ver seu filho que foi arrastado por um carro. É isso que o pecado faz, não na vida dele, mas na nossa vida. Quando nos afastamos de Deus, Ele não nos destrói por fora, Ele nos destrói por dentro. Talvez você não seja um miserável que não tem saúde, talvez você tenha muita saúde, talvez você seja o cara da tua academia mais forte, talvez você seja o cara da tua faculdade, o mais inteligente, talvez você seja o mais próspero, mas o pecado destrói você por dentro. E se você não se arrepender, a pior miséria é ir para o inferno sem Jesus Cristo. Então aquele pai olha para aquele menino, sai correndo, compadece-se dele, o abraça e o beija. E você só vai entender o amor de Deus por você quando você se sentir abraçado e beijado por Deus, por Jesus. Quando você sentir o abraço caloroso de Jesus pegando em você e dizendo: eu sou teu pai, você é meu filho, eu te amo. E isso, pregação nenhuma explica, livro nenhum pode colocar isso no teu coração, porque isso é uma experiência pessoal única que só você pode experimentar. Se você se arrepender e se entregar ao amor do Salvador. Deus ama e nos agarra com misericórdia. A salvação faz algo espetacular, ela transforma inimigos miseráveis em filhos do Senhor Deus, filhos amados e adotados pelo Senhor Deus. Ele muda a nossa reputação, o nosso status, a nossa posição. Aquele rapaz tinha perdido tudo, perca total. Mas quando ele volta para casa, o pai dele, quando ele vai começar a fazer a confissão pública de pecados dele, que ele vai dizer assim: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai dele interrompe ele, o abraça e diz: tragam aqui a roupa, a melhor roupa para ele. Tragam o anel, põe um anel no dedo, coloca na posição de filho, dá a dignidade de colocar uma sandália nos pés dele.
e diz: vamos pegar o novilho cevado, porque hoje vai ter churrasco aqui, hoje vai ter festa. E todo mundo começa a se alegrar por causa daquela vitória, porque aquele filho que estava morto reviveu, aquele filho que estava perdido foi achado. O pai fala da motivação da festa. Como é que você vai evangelizar as pessoas se você não experimentou esse amor? Se esse amor não tocou a tua vida, se esse amor não é vibrante, se esse amor não ilumina a tua estrada, como é que você vai sair de casa para falar de Jesus para alguém, meu irmão? Você não vai falar, porque isso não é real para você. Profissão pública de fé é algo real, é algo que aconteceu lá dentro da alma, e que não se segura dentro e sai para fora. Coração missionário é um coração arrependido. O coração missionário é um coração que ama com o amor do Pai. Um coração missionário é um coração que vibra pela conversão de pecadores, que vibra, que canta e vibra, como diz o hino do Palmeiras. Canta e vibra, né? Então, o coração do missionário, o coração missionário, ele se alegra porque há uma ressurreição espiritual. Estava morto, gente. Um morto não se arrepende, um morto não ora, um morto não busca Deus, um morto está morto. Mas quando Deus faz a obra, Ele traz daquilo que estava morto a vida. Perceba que todas as histórias que Jesus tratou aqui, Ele fala da celebração do pastor pela ovelha perdida, a celebração da mulher pela dracma perdida, a celebração do pai que encontrou o filho. Mas tem alguém que não celebra. Quem que não celebra? O filho mais velho, o irmão. O irmão chega e diz: que bagunça é essa aí, pessoal? O que está acontecendo? Ah, o teu pai está muito feliz porque encontrou teu irmão, ele está com saúde ainda. Nossa, está faceiro, né? O pai está faceiro. Aí ele diz: eu não acredito, mas eu não entro aí não, eu não entro, isso aí não, esse cara aí, ó, eu nem vou falar o que eu pensei aqui, esse cara fez o que fez, olha o que ele fez, olha como ele fez, e agora ele está aqui de volta em casa, mas eu não acredito que o pai está fazendo isso, eu não acredito. E tudo que eu trabalho, e tudo que eu me esforço nessa casa, e tudo que eu dou meu sangue por essa família. E quem recebe a festa? Quem que recebe a festa? Esse miserável do meu irmão, devia ter morrido lá. Meus irmãos, são falsos motivos, é um ressentimento burro, porque aquele rapaz não sabia ter um relacionamento com seu pai. Ele nunca sentiu a dor do pai ter perdido o filho mais novo. Ele nunca sentiu a compaixão. Ele também era um filho, só que diferente do outro filho, ele era perdido dentro de casa. O outro era perdido fora de casa. E às vezes, meus irmãos, eu acho que algumas boas chances de que o filho perdido dentro de casa seja pior do que o filho perdido fora de casa. Às vezes o cara adulterou, roubou, foi mula de traficante. Às vezes o cara arrepiou na vida dele. Mas quando ele caiu em si, ele caiu de todo. Agora às vezes o cara cresceu na igreja, se acostumou com a igreja, se acostumou a vir nos cultos, se tornou pastor da igreja, fala bem, né? É animado, mas está servindo a Deus só por obrigação. E quando alguém vem para a igreja diferente, nossa, se vier alguém diferente do nosso padrão, ai meu Deus, daí a gente sofre. Ah, não, esse aí não pode. Não, porque esse aí não pode ser presbiteriano, né, gente?
presbiteriano tem um jeito diferente, né? Como se ser presbiteriano levasse para o céu. Gente, nós precisamos nos alegrar com aqueles que se convertem. E se converter não é só vir na igreja. Se converter é uma vida transformada. Quem se alegra com a conversão está participando do programa de Deus, né, do esquadrão de Deus. Você veja o privilégio, porque Jesus é o esquadrão de missão de Deus que veio à terra para nos dar a salvação. E o Espírito Santo, então, é a missão celestial maravilhosa que Deus fez. E aí ele decide mandar essa salvação pelo evangelismo por pessoas como eu e você. Os anjos quiseram fazer isso, mas Deus disse não, quem vai fazer isso aí é meu povo, que foi comprado pelo sangue de Jesus. Aí a pessoa, ela se converte, ela abre o coração, ela teve uma vida totalmente desgraçada e agora ela encontra a graça de Deus, ela tem o perdão de Deus na vida dela, ela muda de vida e você fica de beiço. E você fica ainda dizendo assim: ah, mas eu não acredito que se converteu. Esse aí não pode ter se convertido. Esse aí com esses alargador, ah não, esse aí não se converteu. Ah não, esse aí cresceu no orfanato, não, esse aí não pode ter se convertido, né? Ah não, esse aí passou um acidente traumático, não, esse aí não pode ter se convertido, né? E começa a julgar, e começa a se achar melhor, porque acha que é justo, porque acha que tem méritos diante de Deus, e não tem nada para oferecer a Deus. Não se alegra, porque tudo na vida dessa pessoa é obrigação. Ela não tem paixão de convidar um amigo para vir à igreja, porque ela diz: ah, vai ouvir aquela pregação, o pastor vai dar aqueles gritinhos, de vez em quando vai passar mal lá na frente. Ah não, o pastor está com crise dos 40, meu Deus, não vou poder levar na igreja, não vou levar meus amigos na igreja. Por quê? Porque não participa da festa, não quer correr o risco, não quer se alegrar, não quer se envolver, fica dando desculpa, não quer pagar o preço. Deus nos chama para fazermos missões, meus irmãos, e olha só, versículo 28, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, e no 31, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai, com paciência, vai lá dizer assim: filho, por que você está do lado de fora? Por que você está nessa tromba toda aí? Por que você está emburrado? Vem para dentro, olha a festa, olha o motivo, olha a alegria que está acontecendo aqui dentro. Vamos festejar, vamos celebrar. E agora uma aplicação para nós: você vai ficar do lado de fora da festa? Ou você vai entrar na festa? Você vai ser um daqueles que ficam querendo cativar banco de igreja? Ah, porque sentaram no meu banco. Ah, eu sempre sento nesse banco, agora tive que mudar de banco porque chegou uns novos lá na igreja que eu não posso sentar no meu banco. Em vez de se alegrar que está chegando e pode sentar lá nas cadeiras de plástico. Ah, porque tem muita criança na igreja, não dá para ouvir nada. Em vez de se alegrar que as crianças estão na igreja. Porque cantaram mais do que 4 músicas hoje. Em vez de se alegrar que estamos cantando. Porque o pastor passou de 30, 40 minutos, 50 minutos na pregação. Em vez de se alegrar que está ouvindo a palavra de Deus, 50, 60 minutos. Só tem crítica, só tem crítica, só tem crítica. Porque não aceitou estar dentro da festa.
Então Deus, na sua paciência misericordiosa, Ele diz: daí, vocês vão ficar fora da festa ou vão ficar dentro da festa? Vocês vão participar ou vocês vão ficar aí, né? Agora, uma coisa muito importante: Deus quer que você se pareça com Ele, e Deus quer que você ame as coisas que Ele ama, e Ele ama a conversão de pecadores. Ele ama pessoas sendo salvas e voltando para o aprisco. Deus te chamou para ser co-pastorzinho dele. Ele é o pastor por excelência, e Deus te chamou para ser o seu co-pastor, de levar as ovelhas perdidas para dentro do aprisco. E aprisco não é a igreja, aprisco é ter Jesus no coração. Jesus é a porta. Uma coisa que um pastor falou foi o seguinte: nunca somos tão parecidos com Deus como quando nos alegramos com a salvação dos pecadores. Nunca somos tão parecidos com Satanás como quando desprezamos aqueles que se convertem e nos consideramos superiores a eles. Nunca somos tão parecidos com Deus quanto a gente se alegra pela conversão de pecadores. E nunca somos tão parecidos com Satanás quando a gente desdenha da conversão das pessoas, quando a gente só sabe criticar. Deus quer te dar um coração missionário. Coração missionário é um coração arrependido. Coração missionário é alguém que ama com o amor do Pai. Coração missionário é alguém que se alegra, festeja, jubila pelas pessoas que Deus tem convertido, tem chamado ao aprisco. Que Deus nos dê um coração missionário. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Pode se colocar em pé. Amado Deus, quantas vezes, ó Pai, nós insistimos em desprezarmos o Senhor, em nos cansarmos do Senhor. Que nós, ó Deus, possamos rever isso aí, nos arrependermos e encontrarmos no Senhor a alegria que tanto precisamos para manifestar a Tua salvação. Abençoa-nos, ó Deus, para que a Tua palavra esteja em nós e nós possamos abrir o coração para o Teu querer se realizar em nossa vida. Precisamos de Ti, ó Deus, para sermos missionários, para levarmos a palavra do reino a tantas pessoas que necessitam de conversão. Trabalhe em nós e através de nós, e que Teu reino, ó Deus, se manifeste nesse mundo. Tenha misericórdia e nos conduza na missão. Em nome de Jesus, amém. Quero que o louvor cante umas canções aí, uma canção pelo menos, que deu um probleminha aqui, mas eu já vou resolver.